Hebreus, capítulo 4, meus amados, versículo 1. Hebreus 4, versículo 1. Oremos ao Senhor. Meu querido Pai amado, são tantas coisas que o Senhor tem a falar conosco. Pois assim, antes de me apresentar para teu povo, cujo Senhor desejou que sejam esses a se assentarem nessa noite, pois o Senhor tem me instruído, tem ouvido o Senhor a falar no meu espírito. E assim falarei aquilo que vem do Senhor. Lhe agradeço, porque é um grande privilégio podermos ouvir, podermos saber aquilo que hoje ouviremos e saberemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, meus amados. Hebreus capítulo 4, versículo 1 em adiante. Então, estudando a carta aos Hebreus, né? Uma carta que não é fácil, meus queridos. Não é fácil comentar, não é fácil interpretar, a não ser, você pode ser a pessoa mais simples do mundo. Se você é chamado e assim tem o Espírito Santo que vos instrui acerca de todas as coisas, pois há uma interpretação. E essa interpretação é a interpretação que vem do Espírito Santo. Então, vamos estudar a carta aos Hebreus, que foi destinada, inclusive, já falei, para os judeus. E é claro que para entender os Hebreus, devemos também entender a cultura do povo judeu. Uma cultura bem diferente da nossa cultura, que é uma cultura de, como se chama, de gentios, né? E o que Deus tem para nós? No final do livro de Hebreus, pois eu lhes darei a conhecer, meus amados, sobre o povo hebreu. Vocês vão aprender sobre quem são os hebreus. Falarei sobre todas as festas judaicas, que é tremendo, sobre aquilo que eles creem e sobre aquilo que eles pensam. Olha como é importante, como é interessante. Vamos aprender muitas coisas. Vocês terão o livro de Hebreus bem completo, meus amados. E vamos falar sobre o povo renegado. O povo renegado. Vamos falar também sobre os costumes deles. E a igreja saberá que hoje, aos olhos do Senhor, os judeus, o povo hebreu, é um povo místico, um povo idólatra, orgulhoso, avarento e de dura serviço. Mas, meus queridos, assim diz o Senhor, não são vós o enxerto do tronco que assim os galhos renegaram? Nós somos, sim, o enxerto. O enxerto, assim como o Senhor está nos falando, o enxerto do tronco que assim os galhos renegaram. Ou seja, nós não queremos, muitos dizem, nós não queremos fazer parte do tronco que é Jesus, que é o tronco de Jessé. Então, se eles não querem, vocês e eu queremos. Pois para esses, assim diz o Senhor, se voltarem para mim, ainda darei oportunidade de um enxerto. Glória a Deus, porque o ramo
voltará para a videira e a seiva o cobrirá por causa do perdão. Gente, como não ver Yeshua nessas palavras? Assim diz o Senhor. Ou seja, os judeus hoje estão trazendo muita religiosidade. O orgulho impera, mas o Senhor dará chance. Ainda com tudo aquilo que já aconteceu e acontecerá. Vamos lá. Hebreus 4:1 diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pensa que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Está falando dos judeus. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entrarmos naquele descanso, conforme Deus diz. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há poucos, disse: jamais entrarão no meu descanso. Versículo 6. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. E aqueles a que anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endurece o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos, por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Está falando aqui do descanso de Deus. Há um descanso que a Bíblia aqui nos ensina sobre o descanso que é a morte. Porém, a morte que leva a vida, aquele que descansa no Senhor. Mas há também o descanso para aqueles que são do Senhor Jesus, enquanto tiveram vida. Mas a quem, por renegar o Senhor, não tem direito a esse descanso. Então nós vamos ver aquilo que Deus tem para nos dizer acerca desse descanso, desse trecho. Por causa da desobediência, meus amados, do povo, o povo não entrou na terra prometida. Por causa da desobediência do povo, eles foram separados da imagem de um Deus incorruptível para um Deus corruptível. Passaram a adorar outros deuses. Assim aconteceu com o povo hebreu. Lembra-se?
lá ao sair do Egito e entrar no deserto? Pois por causa da desobediência desse povo, a graça do Senhor, ela não operou. Mesmo em meio a grandes obras que eles fizeram por mãos de homens para ser vistos pelos homens e não pelos olhos do Senhor. Então, assim diz o Senhor nessa noite para vocês e para mim. Escutem, há um descanso. Que boa notícia para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Escutem, há um descanso. Há um descanso em vida cuja paz, longanimidade, esperança, saúde, prosperidade, benignidade, amor e paciência. Em vida. Glória a Deus, meus queridos. E assim o Senhor continua dizendo: há dom atribuídos àqueles que me busquem, dados àqueles que me servem, e há um arado para aqueles que querem trabalhar. Para esses, dou a chuva, dou o vento, dou a terra prometida, dou o leite, dou o mel, dou a semente, dou a semeadeira, dou os cilindros, aumento a cria dos gados dos campos. O seu celeiro se enche de sementes cujos os terreiros não conseguem cobrir e não há lonas suficientes para tampar por causa do orvalho e por causa também da chuva que poderá molhar a semente. Do rastelo, o rastelo, diz o Senhor, do vigor e dou a juventude. E esse, ao final de um dia de trabalho, terá o descanso. Um deleite na minha presença. Aleluia! Ali está falando do descanso na morte que leva para a vida. Para outros, assim diz o Senhor, eu os deixo trabalhar e dou por eternidade, sempiterno, o descanso do sábado. O que significa a palavra sempiterno? A palavra sempiterno significa para todo sempre, infinitamente. Eu dou por eternidade, sempiterno, ou seja, enfatizando que não haverá fim, o quê? O descanso do sábado. O descanso que não só cabe aos homens da terra, mas também cabe para mim e para todos aqueles que me servem, porque todos assim descansam, porque eu descansei. No meu descanso espiritual, na linguagem que vocês entendam, homens mortais, vocês terão o gozo, que o seu rosto receba o reflexo do meu brilho. E essa luz é emanada a favor do homem cujo entendeu a respeito dos propósitos de uma vida de eternidade. Que é profundo, né, gente? Nesse descanso, assim diz o Senhor, eu deixo que o homem venha me conhecer. Quando esse descansa na sombra da árvore da vida. Eu deixo com que o homem venha passear pelos meus jardins.
Entre na minha sala, dance na minha presença. Ouça o som do shofar e ouça o som das músicas celestiais e permita que seja bajulado. Nesse descanso, olha quantos mistérios. Nesse descanso, o homem receberá presentes espirituais. Receberá presentes espirituais, vestes novas para me adorar, corpo glorificado. Nesse descanso, o homem será servido por mim na grande mesa. Nesse descanso, não haverá cansaço. E mesmo descansando, o homem terá o prazer de me adorar, porque há um descanso eterno de longa paz e de longo amor. Na minha presença, diz o Senhor, infinita é a minha paciência. Nesse descanso, o homem experimentará o meu suave beijo, o meu suave toque. Ele experimentará a porção do meu amor vindo diretamente de mim e não de um amor que o homem tem que buscar para exercer no dia a dia. O amor supremo. O amor que não é manifestado na terra, mas o amor que é manifestado ao meu lado, num lugar de santidade, num lugar puro, cujo não é contaminado por poeira, por sujeira, por traça ou por ferrugem. O amor que é sempre eterno. Aleluia. O meu descanso é diferente do descanso dos homens. Então, há um descanso para o homem trabalhador, ou seja, que faz a obra do Senhor aqui na terra. Há um descanso para os que guardem o sábado. Há um descanso eterno. E esse descanso é oferecido para todos os viventes, porque a oportunidade é para todos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não digo o descanso daqueles que dormem e esperam por ser julgados. Não digo o descanso daqueles que em prisões estão ou daqueles que falam, descansa daquela enfermidade. Porque há pessoas que dizem, descansa daquela enfermidade. Coitado desse. Coitado dessa. Está descansando. Foi melhor assim porque ele estava sofrendo muito no leito do hospital. Não é esse descanso. Mas em verdade, assim diz o Senhor, eu vos digo que o meu descanso não se compara ao descanso cujo homem imagina que terá. Porque o homem pensa de um jeito, mas os meus pensamentos são imutáveis e inigualáveis. Aleluia! Que tremendo, meus amados. Vamos continuar aquilo que o Senhor está nos falando no versículo 12. Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas,
e julgas os pensamentos e intenções dos corações. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar conta. Traz temor, né, gente? Versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Glória a Deus. Pois assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. A graça que os ajuda nos momentos de necessidade é a minha palavra. Isso é a graça que vos ajudará nos momentos difíceis. A palavra do Senhor. Se em todo momento você, caro ouvintes, tiverem necessidade, recorrem à palavra e ela lhe ajudará nos momentos de necessidade, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz. Ela penetra na alma e também no espírito, separa células e médulas e nunca volta vazia. Se atentamente ouvirem a minha voz, assim diz o Senhor, que hoje eu lhe dou como um comando, ouvirem a voz e obedecer, guardando os meus mandamentos, colocando em prática o que lhe é ensinado, então, pela palavra é sustentado. Pela palavra és edificado. Pela palavra és ensinado e pela palavra é fortalecido, porque a palavra fortalece o necessitado. Aleluia! Recebes tu essas palavras para a glória e honra do Senhor? E o Senhor continua dizendo, mas para isso é necessário a igreja ter fome e sede de justiça, fome da verdade e fome da palavra. Saiba que não sou um sumo sacerdote que ditou as regras para você e depois saiu ausentes de férias a passear. Porque muitos pensam isso. O Senhor é sumo sacerdote, como está escrito na Bíblia, e ditou as regras, aquilo que devemos fazer, e saiu de férias a passear. O Senhor diz, eu não sou isso. Pelo contrário, passei pelas mesmas limitações que vocês passaram e que vocês estão passando. Vivenciei as mesmas dificuldades que vocês vivenciaram. Deves entender que eu passei por dificuldades, como você, e venci o pecado, e estando na terra, não tinha eu pecado. Em outras meras e pobres palavras, assim diz o Senhor, venho vos dizer que eu tenho moral. Mas o homem acha que ele é intocável. É isso que o homem pensa dele mesmo. Está falando de em geral, né, gente? Porque o homem disse em seu coração, a carga é muito pesada para que eu a leve. Preciso de ajuda para aliviar o meu peso, o meu sofrimento, a minha carga, as minhas decepções. Não suporto tamanha pressão, não suporto tamanha angústia.
Mas em verdade, eu vos digo que o homem é mal acostumado e não quer se esforçar para vencer as suas próprias limitações. Por acaso, não fui eu o homem? Não me tornei carne para provar para você, homem, que a carne se mortifica? E mesmo sendo homem, não fiz a vontade da carne, diz o Senhor. E em tudo permaneci em santidade, e em tudo permaneci leal, e em tudo não pequei. Sou considerado não somente o sumo sacerdote da igreja, como também sou considerado o sumo sacerdote nos céus. Como rei e príncipe, sou considerado como sumo sacerdote também no céu. Entretanto, o que é mais válido? O título que o homem carrega ou meu título sempiterno? Ou seja, meu título, assim diz o Senhor, que permanece para todo sempre. O que é mais válido? O que é mais importante? Eu sou aquele sumo sacerdote que dá oportunidade para que o homem entenda. Prestem atenção àquilo que o Espírito Santo está falando nessa noite. Eu sou aquele sumo sacerdote que dá oportunidade para que o homem entenda. Porque os feitos que eu fiz para que o homem observasse que é capaz de passar por limitações sem reclamar. Pois a minha palavra sempre vai ser o auxílio para o necessitado. Nada em toda a criação está oculto aos meus olhos. Tudo está descoberto diante dos meus olhos. E todos irão de prestar conta, e muitos irão dizer: o que teremos de prestar conta? Não fizemos nós grandes obras na terra? Em teu nome? Olha que muitos vão falar. Expulsamos demônios? Em teu nome curamos os enfermos? Pregamos nas praças? Nas sinagogas? Em teu nome nos vestimos com escarlate e com linho fino de seda. Colocávamos turbantes e andávamos pelas praças de chinela. Em teu nome cantávamos salmos. Fizemos cultos solenes. Em teu nome tocávamos a harpa. Em teu nome éramos regentes de coral da igreja. Em teu nome eu era ministro de louvor. Em teu nome ministrávamos nas praças e orávamos nos montes. Em teu nome fazíamos grandes procissões. Em teu nome subíamos grandes escadarias. Em teu nome acendíamos velas e queimávamos incensos. Em teu nome fazíamos sacrifícios. Em teu nome adorávamos da noite até o amanhecer. Em teu nome cantávamos. Em teu nome gritávamos. Em teu nome ríamos. Em teu nome chorávamos. Em teu nome nós reuníamos
e nos dávamos em bebidas e bebedeiras, assim diz o Senhor. Por causa do teu nome, fizemos tantas coisas. Muitos dirão, e tu dizes que nós escondemos algo de tu? Pois assim diz o Senhor, para esses eu direi, esconderam a verdade e ocultaram a honestidade. Porque foram falsos e não quiseram aprender de mim. Porque mesmo sendo homem, eu venci todo tipo de tentação. As tentações fisiológicas e as vontades de comer. Quando tinha vontade de comer, eu ficava jejuando. E por dia jejuei e não reclamei. E quando o tentador ofereceu a pedra para que com o meu poder transformasse ela em pão, eu assim recusei. Porque entendia sobre o princípio de iniciar e terminar bem. Como é profundo, gente. Eu entendia sobre o princípio de não negar a minha palavra, de não negar a mim mesmo, que sou a verdade, e ao meu Pai, que é também a verdade. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, nessa noite, para todos nós. Eu venci as limitações no qual o homem é limitado. E a carta aos Hebreus ensinou que eu sou o sumo sacerdote e que me compadeço das fraquezas daquele que é simples e humilde de coração. Pois assim determino eu em ajudar a quem pede ajuda, a quem necessita ser ajudado. Que lindo! Pois a arrogância desse século tomou conta de muitos homens. E muitos não conhecerão a verdade, porque a mentira para eles já se tornou uma verdade. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Estão preparados para ouvir mais? Então vamos lá. No capítulo 5. É tremendo, gente. Olha o que diz a palavra. Versículo 1. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Assim diz o Senhor, meus amados, para todos nós. O dever de um sumo sacerdote, o dever de uma liderança, o dever de um pastor, o dever de um apóstolo é ser representante meu. Ser representante do Pai, ser representante de Deus. O dever do sumo sacerdote é ser embaixador, conduzir uma congregação, uma igreja, um povo, uma nação ao conhecimento da minha palavra. Isso é o dever, meus amados, de um sumo sacerdote. O dever de um sumo sacerdote é organizar bem a igreja. É direcionar bem a igreja. É orientar bem a igreja. O dever de um sumo sacerdote é trazer ofertas e ensinar o povo a respeito da oferta.
é apresentar sacrifícios, quando no passado se apresentavam sacrifícios por sangue. Hoje, olha isso, que lindo. Hoje, os sacrifícios são ensinados por meio da adoração e serviços na minha casa que construí para meu reinado. Ou seja, o Senhor está nos ensinando que antes o sacrifício era de sangue, mas hoje, o que é o sacrifício? É o sacrifício de adoração. Quando você adora de todo o seu coração, quando você serve a casa do Senhor. Isso é os sacrifícios de hoje. O dever, olha, continuamos, assim diz o Senhor, o dever de um sumo sacerdote é ensinar, é orientar, direcionar e aplicar. Não sou eu o sumo sacerdote da igreja? Obviamente sim. Não vos tenho ensinado através da minha palavra? Muitos poderão perguntar, o Senhor não fala comigo? O Senhor não tem me ensinado? O Senhor não tem me direcionado? Escuto para esses que pensam assim. As cartas às igrejas foram escritas com qual propósito? Os evangelhos deixados como testemunhas foram para qual propósito? Por acaso, não é para que o homem pecador se arrependa dos seus pecados e tenha as instruções de como é ser discipulado para viver uma vida de santidade? Procuraremos em livros ou em conceitos, diz o Senhor, ou a minha carta já basta? Mas a minha carta para muitos é secundária. Minha carta que deixei para que o homem entendesse a tradução do que é intraduzível. Porque sou eu que deixei a tradução daquilo que não se traduz. Tremendo, né, gente? Ou seja, o Senhor está falando para vocês entenderem. A tradução verdadeira é aquilo que o próprio Espírito Santo revela, meus amados. Essa é a tradução perfeita. Essa é o mistério. Deus continua falando, mesmo assim, o homem tem dificuldade da compreensão. E o que é traduzido aos olhos do homem, assim diz o Senhor, o Senhor, faz com que fique intraduzível. O próprio homem faz voltar a página anterior. O aramaico, que não se entende nos dias de hoje, é traduzido para o linguajar de todas as nações. Mas o homem, presta atenção, mas o homem, por sua ignorância, teimosia e pecado, faz com que o que é traduzido não é entendido e se torne aramaico antigo. Então assim diz o Senhor: fala isso, filho meu, para que mesmo vendo, não vê. E mesmo ouvindo, não ouve, porque os seus corações estão cheios de amargura, ódio e pecado.
e endureceu o seu coração deles como se endurece uma argila quando ela seca ao sol, ou quando se endurece o cimento após que seja preparado com terra e água. Endureceu o seu coração deles como pedra impenetrável. E o homem disse em seu coração: não há quem possa tocar-me, porque o meu coração é fechado. Mas em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, que ficará sem toque e ficará sem o som do que acontece pelo lado de fora da casa. Ou seja, o que está falando o Senhor? Do coração. Por causa da impenetração e da dureza do coração do homem, ele não perceberá o que está acontecendo. O gozo e as maravilhas. Além disso, ficará fora da festa, porque não consegues ouvir o convite do homem que bate à porta e diz: deixa-me entrar. Está falando dele mesmo, o Senhor, que bate à porta, e muitos, por causa da dureza do seu coração, não percebem que o Senhor está querendo falar com muitos. Por acaso, não sou eu que estou a bater a porta para cear com o homem e o homem cear comigo? Pois em verdade vos digo, que de geração em geração, o que é claro se tornou escuro. O que é fácil se tornou difícil. O que é entendível se tornou complicado. Porque o homem decidiu complicar todas as coisas e decidiu procurar, dentro da sua intelectualidade, a resposta cujo não provém de mim. E sobem sobre seus altares e dizem: Deus falou comigo. Qual Deus? O Deus romano? O Deus grego? Por acaso eu sou Deus ou eu sou Senhor? Eu sou Deus com D minúscula, como se escreve por aí? E como os homens, para muitos, afirmam e o escrevem? Ou eu sou apenas uma figura ilustrativa para dar sentido a uma fé imaginária? Pois em verdade eu vos digo, se aqueles perguntam, qual é o certo? Deus Jeová? Rabi? Elohim? Responde para esses quem eu sou. E quando tu responder, diga dessa forma: eu sou quem eu sou. Eu sou o que sou. Assim diz o Senhor: sou muito mais do que o entendimento do homem que acha que eu me corrompo ou que me corrompi com o coração humano. Porque muitos pensam isso. Ou que acha que eu mudo. Outros acham que eu sou imutável. Aquele que não muda. Mas em verdade eu te digo, eu sou o que sou. O mesmo ontem, hoje e sempre. Mas o homem procura descrever
quem eu sou. Quando o homem não tem o Espírito Santo, ele fabula. Imagina e descreve aquilo que ele quer ver. Mas o homem que tem o Espírito Santo sabe quem eu sou. Eu sou o Pai. Eu sou o Senhor. Eu sou Rei, sacerdote e sumo sacerdote. Traduzindo no entendimento do leigo e do sábio, eu sou o que sou. Assim diz o Senhor dos exércitos. Terias resposta para completar o que eu sou? Eu sou o que sou. Pois, como sumo sacerdote da igreja, deixei a carta, deixei promessas, trouxe entendimento. Quando estive no meio de vocês, vos ensinei o perdão, vos ensinei as parábolas. No Monte das Bem-aventuranças, trouxe incentivo para vós e para as próximas gerações. Então, por que o homem recorre a um entendimento pessoal e distorce as minhas palavras? Geração má. Geração de mau serviço e incrédula. Certamente, como vivem em Nazaré até o dia de hoje, a sua incredulidade vive até o dia de hoje e alimenta as nações da terra. Assim diz o Senhor sobre essa geração. Meus amados, mais uma vez eu vos digo, e continuarei dizendo, que quem é a noiva de Cristo, certamente reconhecerá a voz do seu pastor. Porque tudo aquilo que foi falado aqui veio dele. Ó geração, prepare-se. Reconhece o som do chofar do Eterno. Feche os seus olhos e ore comigo, Pai amado. Como o Senhor é bom, avisando essa geração a entender, a se preparar, a se quebrantar, a entender o propósito das cartas e assim a reconhecer a voz dos profetas, cujo Senhor levantou para se reproduzir o som daquilo que esses ouvem por parte de ti. Obrigado, Senhor, por tantos tesouros e pérolas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.